Boa noite a todos. Vou esperar chegar mais alguém para isso fazer sentido. Ah, de qualquer forma, eu já vou falando as informações mais importantes do dia de hoje. Olá, Lê. Olá, pessoal que está entrando. Hoje, vou dar as informações que eu sempre dou no iniciozinho, tá? Cadê? Que foi, Eduardo? A Andressa Pimentel pediu para entrar, não? Não. Calma aí. Não, Eduardo. Entrou o Felipe. Já tá aqui. Gente, então vamos lá. Eu vou entrevistar hoje, eu vou ter um papo legal com o Felipe Eiras, ele é professor. Ah, já tá aí, hoje foi rápido. Foi. Tô melhorando nisso. Tô ficando melhor. O nosso papo de hoje, então vamos lá. Eu vou entrevistar o Felipe Eiras, ele é professor de moda e ele é estilista também. E o nosso papo hoje vai ser sobre moda e gênero. O Felipe quer começar falando com Então, boa noite a todo mundo que tá aí. Eu não sei quem tá, quem não. Tá entrando gente, né? Bem, na verdade, hoje eu vou falar sobre um tema que eu fiquei os últimos 2 anos estudando, e rendeu isso daqui que tá na frente de vocês. Meu trabalho de mestrado, que foi em cima de gênero, na verdade, diversidade de gênero e qual era a concepção que alunos de moda tinham disso, né, de diversidade de gênero, desse objeto de estudo, a partir de uma teoria que se chama teoria das representações sociais, que basicamente, reduzindo muito rápido para a gente, que demora a explicar, é o senso comum que as pessoas têm daquela informação ou daquele assunto. Uhum. Tá, então vamos começar nosso papo, que aí a gente tem bastante coisa para falar, que começar logo a gente consegue falar mais coisas, beleza? Então, Beleza. olha só, daquela conversa que a gente teve lá naquela festa que eu já falei para todo mundo, vamos para a primeira Aham. pergunta. Felipe, quem ou que ou quando, quem define o que é uma roupa para homem e o que é uma roupa para mulher? Na verdade, assim, a definição de roupa para homem e para mulher não existe uma pessoa, na verdade, né? Na verdade, ela vai ser formada por um conjunto de um contexto social, geográfico, econômico, com uma série de outras coisas envolvendo. Uhum. Cada período da história, ela teve os seus critérios de roupa masculina e feminina. Por mais que a gente olhe e diga assim, não, isso não tem cara de roupa de homem, ou isso não tem cara de roupa de mulher, isso não tem aspecto de roupa de homem, isso não tem aspecto de roupa de mulher. Cada período ele vai determinar, né? Por exemplo, primórdios da humanidade, as funções, na verdade, assim, eu vou tentar resumir muita coisa, tá? Que é muito extenso. Realmente. No início a preocupação com gênero, com sexo, ele era muito associada. A ideia de gênero era muito associada ao corpo. Então, associada à genitália, associada à função, associada ao biológico, né? Uhum. Só para vocês terem uma ideia, só a partir da década de 50, ou seja, 65 anos atrás, é que o conceito de gênero, que a gente entende como social, é que ele foi começando a ser estabelecido. Então, até então, estava tudo muito ligado ao biológico, a aquele ser, assim, homem, função de homem, masculino. Mulher, Sim. função de mulher, feminino. Então, isso tudo, e a roupa, ela serve para exteriorizar isso, né? Então, por exemplo, até Luís XIV, que é um rei francês, em que foi estabelecido, ele tinha uma maior coleção. Tá me Enfim, ouvindo? tô Ah, te tá. ouvindo, tô te ouvindo. Ele Vai lá, tinha uma vai lá. série de elementos na indumentária dele que poderiam não ser chamadas de masculinas hoje, mas que, na época, né, eram extremamente masculinas. E, por exemplo, no período dele, viveu um cara chamado... Gente, qual era o nome dele agora? Me fugiu o nome dele. Timoleon, François Timoleon, que ele era um abade que ele foi totalmente vestido de mulher e ele era considerado estranho. Por quê? Porque ele usava corcelê, ele usava coisas que um homem não usaria. Então, assim, é muito impressionante como esses valores eles são sociais e de um tempo. Então, assim, há um contexto social e aonde você está.
Porque, por exemplo, no Ocidente é considerado uma coisa, no Oriente é outra, contando que a calça vai ter origem no Oriente, ela chega no Ocidente de uma outra forma, isso na antiguidade, não é na idade contemporânea, mas é basicamente isso, são construções sociais e construções, e dependendo do lugar onde você está, ou seja, a geografia desse espaço, né? É interessante pensar, né? Eu não sei se eu consegui responder. Eu não sei se eu consegui responder, porque eu tô tentando não me estender, porque senão eu vou ficar a live inteira falando disso. Lembrando a pessoa que está assistindo. De uma pergunta. Não, tudo bem. Lembrando a pessoa que está assistindo. A gente está anotando as perguntas, os comentários bacanas aí, e a gente vai separar um tempo lá no finalzinho para a gente conversar sobre essas coisas, tá? O Léo está anotando as perguntas, as coisas todas. Se aparecer alguma coisa com ordem, com ordem de importância, assim, para ter que falar agora, senão não vai fazer sentido lá na frente, a gente vai dar uma paradinha para comentar. Mas, em geral, vocês vão escrevendo aí, Felipe, não precisa prestar atenção neles, nem olha. Tá. Vamos lá. Tá, senão eu me desconcentro. Então, a segunda pergunta que eu pensei foi o seguinte, quais são os elementos históricos, os elementos que classificam uma roupa como masculina ou como feminina? Eu não sei se eu fui exatamente claro, assim. Mas é o corte, é a cor, é o desenho? Então vamos lá. Deixa eu tentar ver uma coisa assim. Por mais que a gente tente unificar, existe uma coisa que é a estrutura do corpo, né? Tem uma coisa que quem trabalha aqui, que está assistindo com moda, sabe o que é? Que é modelagem. A modelagem o molde dessa roupa, ele vai ter que acompanhar essa anatomia, ele tem que ser ergonômico, ele tem que funcionar no corpo para ficar direitinho. Então, o que acontece com essa modelagem? Essa modelagem ela tem que acompanhar o corpo masculino e feminino. Isso, para mim, isso na minha concepção, na concepção do Felipe, isso faz uma roupa masculina ou feminina se ele vai entrar num corpo ou não, ou se ele vai servir nesse corpo ou não. Ele pode até ser feito por um corpo feminino e acabar cabendo num corpo de homem, mas eu também não vejo problema algum nisso. Essas regras que eu estava falando, que instauram o que é o masculino e o feminino, é que vão dizer, na verdade, o que vai fazer dessa roupa a roupa masculina e a roupa feminina. Hoje em dia, eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos e para todo mundo, a roupa é de quem quiser. Então você pode comprar e sair com ela muito bem, e ela vai fazer parte do seu contexto. Eu acho que hoje esse conceito está começando a se quebrar. Eu não posso dizer que ele se quebrou ou que ele ainda... Ele está começando. É como a primeira rachadura num ovo que ainda vai nascer. Do bichinho que está lá dentro. A primeira rachadura. E assim, é muito levinha. Você tem que ver com uma lupa. Porque ainda está muito precoce isso. As pessoas ainda não têm isso assimilado. As pessoas têm que conhecer conceitos maiores para entender isso, né? Foi até uma vez que eu acho que eu falei isso para você. Teve uma série agora, brasileira, que eles fizeram na HBO, sobre gênero. E a série eu achei que foi bem feita, eu gostei. Eu vi todos os 8 episódios da primeira temporada. Mas uma coisa me incomodou muito na personagem principal. Ela virou um dia e ela era uma menina não binária, ou seja, ela não se identificava nem com homem nem com mulher, né? Não é uma menina não, uma pessoa não binária, ela não se identificava nem com homem nem com mulher. E ela falou assim, você não precisa entender, você tem que respeitar. Aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou muito, porque é o mesmo discurso que a gente ouve. Você não tem que ser assim, você tem que aceitar, porque essa é a verdade. Então, assim, se essa é a verdade dela, a gente tem que explicar para o outro e fazer o outro entender o que é essa verdade. Então, esses conceitos que a gente está começando a quebrar agora, eu acho que eles primeiro têm que estar formatados. Quando eu estou dizendo formatado, não é verdade absoluta, mas é explicar o que é esse conceito. Ou seja, o que é uma roupa de homem, o que é uma roupa de mulher. Ou o que são esses ícones. Entendeu? Entendi. Eu entendo um pouco o que a personagem quer dizer. Eu acho que chega um momento que você perde um pouco da paciência. E aí você só exige que seja respeitado e não explica. Deixa eu concluir. Mas eu acho que, assim, as nossas conversas sobre gênero e as militâncias e tudo mais, nem a gente entendeu direito como as coisas vão fluir no futuro. Então, assim, grande parte da galera LGBT não respeita os bissexuais, ou não acredita na bissexualidade. As transexuais, você não tem que explicar se é um transhomem, uma transmulher, tem que explicar o que vem na frente, como é que você expressa isso, a diferença entre gênero, sexo, enfim. Então, assim, eu acho que a gente está nesse momento chato de fazer isso fazer sentido para depois a gente conseguir
dar um passo à frente. Eu acho esse discurso bem feio, do tipo, se dane, respeita e acabou. Eu sou o tipo de pessoa que conversa ali quantas vezes for necessário. Eu prefiro. Por exemplo, quando eu estava vendo a série, ela estava brigando com o pai. E ela falou, olha, você não precisa aceitar... Foi um discurso de raiva, ela estava desabafando. Mas, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, você tem até... Nesse aspecto você tem razão. Foi num discurso de raiva. Mas a gente tem que tomar cuidado quando fala isso, porque a mesma imposição que a gente não quer sentir do outro lado, a gente não pode fazer o cara tentar do tipo, você vai engolir isso... Desculpa a redundância, gente. Goela abaixo, porque não é assim que funciona. Não é esse aspecto. A gente tem que chegar e dizer assim... Não é assim que a gente ganha, né? Não é assim. Não é assim que você vai mostrar o que existe e o que se compõe. Não é assim. Aí, quando a gente estrutura isso em volta do tema e a gente faz disso um tema, né? A gente tem que tentar explicar para as pessoas o porquê que aquilo existe, qual é a lógica daquilo existir. Por que a gente tem que questionar o que é masculino e feminino? Por exemplo, eu sei que esse assunto é mega polêmico. Quando eu fiz a minha apresentação de mestrado, eu começo falando de religião. Boa parte de contexto religioso que a gente vive, de contexto religioso do mundo, ele justifica o masculino e o feminino. Então, isso é muito complicado, porque você mexe com fé, você mexe com dogmas, você mexe com determinados elementos que são muito enraizados, tão enraizados quanto o próprio homem e mulher. A ideia que nós temos de homem e mulher, ela é enraizada. Né? Na minha banca, um dos professores que analisou, foram 2 professores que trabalham na área de gênero, o professor Ricardo Marques e a professora Denise Sepúlveda. O professor Ricardo ele falou uma coisa que eu defendi na hora, explicando didaticamente, tentando esmiuçar dentro um leigo, tentar entender o que era o transexual, o que era um transgênero, E ele falou, você está partindo do princípio de uma teoria chamada teoria queer, que surgiu nos anos 90, em que ele não parte como base nada existente como caixa. Então, tudo é tudo. E que esse é o princípio. Porque a gente parte de um princípio, de um padrão heteronormativo. O que é isso? Que ser hétero, cisgênero, ou seja, você se adequando ao gênero que lhe foi imposto, de nascença. E que você concordando com isso tudo, te faz o padrão. Então, se você desvirtua disso, a pessoa vai chegar para vocês e bater no ombro e dizer assim, você está errado. Não é isso que você tem que fazer. E, na verdade... a minha pesquisa ela partiu de um princípio, que não existe um padrão, que é difícil de não conceber isso, mas é que não existe esse padrão e que existem múltiplas formas de você ter gênero, sexo e orientação sexual. Então, quando você parte disso, então, cara, é muito difícil você explicar para as pessoas que, por exemplo, se você não parte do padrão que a heterossexualidade é o correto, existem 10 mil formas de você construir essa sexualidade. Existem 10 mil formas de você construir esse gênero. Então, assim, existem nuances e mudanças. Entendi. Nessa coisa, eu estava lembrando agora do que você falou anteriormente, né? Que aí ele vestiu qualquer peça de roupa feminina e foi visto com outros olhos pela sociedade que estava naquele tempo, naquele lugar, né? Aí me veio na cabeça o seguinte, os antigos americanos, os políticos americanos lá de trás, eles vestiam roupas bem femininas e umas peruquinhas bem interessantes, né? Os ingleses, se eu não me engano, também, né? Na verdade é o seguinte, quando a gente tem um período da história, principalmente com o uso de perucas e o uso de algumas roupas que elas não atendem o nosso padrão masculino de hoje, por exemplo... A mudança da roupa masculina, ela vai acontecer mais ou menos depois da Revolução Francesa. Principalmente com a chegada da... Dá só um minutinho. Desculpa. Eu acho que eu não fiz a pergunta. E aí, essa roupa dessa época, a gente viria essa roupa como muito feminina hoje, né? Seria uma coisa que eu jamais teria com aquela peruquinha branca, por mais que eu ache chiquérrimo. Enfim. A pergunta é a seguinte... Como que o gênero das peças vai mudando com o tempo? Porque eu acho que era o que você estava respondendo mesmo. Como que o gênero vai mudando? Porque aquilo era extremamente feminino. Quer dizer, hoje aquilo seria extremamente feminino. Muito feminino. Aquelas coisas todas, aquela peruquinha, a maquiagem muito branca, com aquelas bochechas bem rosinhas, né? Hoje o homem usar maquiagem já é uma coisa que é homossexual com certeza, né? Sim.
Sim. Desculpe interromper. Não. Que isso? Vamos lá. Na verdade, existem duas coisas que você falou aí. O gênero, ele geralmente está muito associado com a sexualidade. Gênero e sexo estão muito associados com a sexualidade. A roupa, ela, na verdade, ela constrói na verdade, ela bipolariza numa coisa que é muito complexa. Como assim? Ela, ao mesmo tempo, ela é libertadora, porque ela te permite ser quem você quiser ser, mas ao mesmo tempo ela te prende. Ela te para num momento e ela te deixa estagnado num aspecto e num lugar que é muito complicado. Então, por exemplo, essas mudanças... Vamos falar da roupa masculina, por exemplo. Por que a roupa masculina deixou de ser isso para virar o que é hoje e que todo mundo diz que é careta? No século XIX, principalmente, com a ascensão da burguesia e o final com a Revolução Francesa, né, acontece, bem, volta a fita, Revolução Francesa. É muita ascensão coisa, da né? burguesia, a ascensão da burguesia. O que acontece com isso? Com essa ascensão, outros valores como trabalho, dignidade, ética, elas começam a tomar conta do corpo masculino. O homem já era provedor, mas ele assume um papel muito peculiar de quase businessman, vamos colocar assim, nesse patamar. E a mulher, ela ganha um outro papel, ela ganha um papel de adorno. Ela ganha o papel de ser a graça da casa, de ser enfeitada. Ela tem que ser enfeitada e principalmente enfeitada por esse marido que provém isso para ela. Então é por isso que as joias vão na mulher, as bolsas vão na mulher, os tecidos mais caros, os cortes mais caros. Entendi. A gente começa, não só, ele também pode vestir isso, mas de uma maneira mais discreta. Ele está voltado para o trabalho. Então, no século XIX, sério, isso né? começa. Ele vai mudando isso e a mulher começa a se adornar. Então, quando a gente começa a ver essa diferença no século XIX, galera, é tipo 1800 e alguma coisa. Ao longo do século XIX, que é 1800 e alguma coisa, século retrasado, isso se estabelece até chegar no início do século XX. Até mais ou menos a década de 40, e a Thaís começa a falar um negócio aqui que eu acabei lendo, vermelho e rosa antigamente era direcionado para os meninos, porque representava exatamente isso que ela colocou, e o azul para as meninas. Era exatamente o oposto do que é hoje. E isso começa a mudar, principalmente quando a Damares entra no governo. Não, eu não posso falar o que eu pensei, mas eu vou falar um pedacinho. Não tem essa Não é a Damares que define, então, que menino veste azul e rosa. Entendi. Quem é, então? Ela não tem essa cultura toda. Falei, desculpa, não consigo. Ela eu não consigo. Eu consigo respeitar até todos. Ela não. Não dá. Não dá. Mas, ela não então, tem cultura para isso. Não tem. O vermelho e azul escuro eram cores masculinas, é isso? Na verdade, e o azul claro... na verdade, as cores... Alguém escreveu Damares, não curtiu isso, foi ótimo, adorei. O que acontece? O contexto era esse. Existia o vermelho e o azul, e os dois... Eles eram destinados ao outro. O vermelho era uma cor vibrante, geralmente associada a uma outra coisa que não era o feminino, era justamente o poder. E o azul, não. O azul, por um acaso, só para vocês entenderem, é uma cor universal. Quase todo mundo ama azul. Homem, mulher, é uma das cores mais vendidas no mundo. Lindo mesmo. A cor do céu é azul. Então, assim, quando a gente está falando desses conceitos, eles vão surgir principalmente a partir da década de 40 e da Segunda Guerra Mundial. Onde há, principalmente com a ideia de comércio. Eles perguntavam aos varejistas, por exemplo, até então os enxovais de bebê, eles eram feitos brancos, geralmente. Porque era para limpeza, porque o branco é limpeza, porque você vê qualquer sujinho para aquela criança não ficar... E depois eles começam a instaurar, por causa do comércio varejista, o rosa para menino e o azul para menino. E isso vai se consolidando com, por exemplo, brinquedos, com ações que vão acontecendo, e você instaura isso finalmente quando começa a descobrir o sexo do bebê antes, se é um homem ou uma mulher, e isso começa a ser associado. Então isso é muito louco. Entendeu? Isso é muito louco. Deixa eu perguntar uma coisa. O homem, você está falando das cores e tudo mais, mas
a vaidade do homem era igual no século XIX, que você citou. A vaidade o homem tinha vaidade naquela época, porque hoje tem uma questão de quanto mais vaidade o homem tem, mais feminino ele fica. Tem essa questão, né? Existia vaidade nesses homens que vestiam essas perucas e vestiam esses adornos todos? Olha, na verdade o homem ele tem a vaidade do homem, se eu consigo definir isso bem. Ele não era vaidade feminina. É claro Sim. que ele ia deixar o bigode dele aparado, a barba dele feita, o cabelo dele cortado, as unhas dele limpas, mas era quase que um asseio. Ele tinha o relógio se torna depois, né, um símbolo muito masculino. Então, A joia a masculina, joia né? masculina. Então, assim, é muito mais reduzido, vamos colocar assim, se é que eu posso dizer. Ele era mais contido. A mulher não. Então, essa vaidade, ela sempre existiu. De um tempo para cá, essa vaidade vem sendo quebrada. E principalmente por conta de uma série de acontecimentos que se realizaram ao longo do século XX, né? O século XX ele foi determinante para isso, tanto em pesquisa quanto em posicionamento social. Né? É só no século XX que a gente vai ter uma série de pesquisas que são direcionadas. Só uma curiosidade para vocês terem uma ideia. Em 1910, existia um homem chamado Magnus Hirschfeld. Hirschfeld. Até falar o nome da criatura, ele era alemão. Ele foi o primeiro médico a estudar o caso de travestis. Ele escreveu um livro chamado Os Travestis, em 1910. Bem, eu não preciso dizer o que aconteceu com ele. Ele Hitler definiu como doença, não foi uma coisa assim? Um distúrbio, né? Ele não definiu. Ele estava tentando separar e estudar isso. Os maiores avanços na época foram feitos por ele. Só que Hitler definiu ele quando ele acendeu ao poder, como o homem mais perigoso da Alemanha. E destruiu tudo que ele tinha. Todos os registros dele foram destruídos. Então, assim, essa parte ela é muito complexa. Ela é muito complexa você falar disso, porque os estudos eles começam e eles vão começar a passar de um para o outro, se desenvolver a partir da década de 20, 30, 40. Por exemplo, uma outra curiosidade, só para encerrar essa parte, as cirurgias de mudança de sexo, ou seja, de redesignação sexual, elas vão começar a acontecer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Você sabe por quê? Da Primeira Guerra Mundial, perdão. Por causa dos homens mutilados. Eles perdiam não só a perna, você perdia o braço, perna e perdia a genitália. Então você tinha que operar a genitália e dali começava a ver que o comportamento dele às vezes não mudava, mesmo sem a genitália. E aí? Não era isso que definia o homem ou uma mulher, né? Era a posição dele, ele continuava como homem. E depois a descoberta dos hormônios. Então, quando teve um artigo gigantesco que eu li para fazer isso, que ele divide a história da transexualidade em 4 partes. A primeira até 1919 e a segunda 19 a 39, que ele chama de Era dos Hormônios, que quando começam a descobrir vários hormônios, e a gente vê isso na garota dinamarquesa, que é na década de 20, quando ela começa a tomar os hormônios, e aquilo não é mentira, aqueles hormônios realmente existiam, e para ela poder modificar o corpo. Gente, eu vou colocar aqui no link, quando a gente já terminar a live, uma série de filmes que a gente pensou pro assunto de hoje, e o Felipe vai botar uma bibliografia. Então, assim, não se preocupem em sair correndo atrás, não. Eu vou botar o nome desses filmes que a gente está citando, da série que ele citou, e dos livros que ele indica, e esses artigos que ele está dizendo, na descrição depois, para achar facinho, rapidinho, tá? Então, só para continuar. Você falou sobre a garota dinamarquesa, falou sobre a designação sexual, mas aí vou voltar no tempo alguns anozinhos. A explosão de cores da década de 80, ela tem alguma coisa a ver com essa liberação sexual da população? Na verdade, os anos 80, a liberação ela não está nem tão associada à cor. Assim. Tem resquícios dessa construção dessa cor por outros motivos e que vem de outros movimentos, principalmente a partir dos anos 70, multiculturalismo, anos 80, a compreensão de outros universos, mas nos anos 80, o principal impulso para esse estudo é o estudo da AIDS. A AIDS ela ajudou muito. Por que ela ajudou muito? Né? O problema de contestar isso, de estudar isso, é
era porque a AIDS ela começa a virar um problema social. Quando eu li isso pela primeira vez, que a AIDS ela só vai começar a ser tratada porque ela era um problema social, eu fiquei muito mexido. Né? Porque era uma doença e eles estavam, de uma forma muito falando aquilo e deixando morrer porque eram gays. Para eles está tudo bem, vai limpar o país. Então, não tem problema acontecer isso. Então, ela começa a trazer elementos muito interessantes para a questão, principalmente, de quando se forma em 1990 a teoria queer. Ela se baseia nisso. Todo mundo vai pegando carona, a pedagogia queer, como isso chega, como é que a educação sexual chega nas escolas. Por quê? Porque eles começam a ficar preocupados que isso se torna um problema não só mais sanitário, mas um problema de saúde, não só de saúde pública, mas também social. Porque você não sabia como reagir com aquela pessoa, aquela criança que tinha AIDS, como é que ela ia para a escola. Então, assim, como é que você ia tratar isso? Então, boa parte de movimento de gênero nos anos 80 ele está baseado nisso. Entre outras coisas, né? Existe uma história muito longa para isso, que depois a gente pode até falar. Mais uma pergunta. Eu vou voltar no tempo mais um minutinho. A gente acabou indo lá na frente, eu preciso voltar. Você estava conversando comigo que a Chanel, as roupas da Chanel, se eu estiver dizendo besteira, você me fala. Que elas tinham uns cortes um pouco mais masculinos, elas traziam um pouco a calça para a mulher de novo, as ombreiras da mulher para a mulher, né? A fim de trazer, de inserir essa mulher no mercado de trabalho. Se eu estiver falando besteira, me corrija, tá? Talvez de inserir essa mulher no mercado de trabalho daquela forma que se espera dos homens, né? Sério, enfim. Aí eu te pergunto o seguinte, era uma intenção dela, quando ela fez essas roupas? Não. Esses cortes masculinos? Vamos lá. Na verdade, não eram nem cortes tão masculinos. A ideia era a seguinte, a gente vai ter nessa pessoa, nessa estilista, uma série de coisas. As ombreiras não são dela, não. Ela tem só o corte mais reto. Sabe essa imagem que eu falei da mulher do século XIX ser adornada? Ela começa o século XX adornada. Se a gente olha Titanic foi de Titanic passa em 1912. Se a gente olha a roupa da Rose, aquela mulher era uma alegoria. Ela achava aquela alegoria cafona. Na época, os estilistas que surgiam, eles tinham a ideia de mudar a personalidade das pessoas. Ou seja, eles achavam mudar a personalidade é forte. Mas eles achavam que podiam ditar a moda. Hoje, o mercado deu uma invertida nisso. Mas na época, o que eles colocavam como verdade era comprado, às vezes. Então, ela começa a desenhar roupas mais simples, mas a calça... Na verdade, ela é incentivada muito pela Chanel, mas só que ela ganha propulsão na Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres começam a usar as calças para poder trabalhar. Então, a calça ela tem a função de praticidade. Na verdade, ela vai depois da Segunda Guerra Mundial vir na carona disso também. E isso começa a crescer. E a calça vira um elemento dentro do guarda-roupa feminino. O mais engraçado é que de um tempo para cá eu tenho começado a ter uma visão que eu acho um pouco polêmica. Mas eu acho que isso foi permitido, porque você deve estar pensando assim, então por que o homem não pode usar saia? Porque eu acho que é mais permitido, o mundo ele é mais machista e mais patriarcal, sociedade ocidental. Então eu acho que é mais permitido isso à mulher e mais permitido a mulher se aproximar do homem, é como se fosse uma permissão. Mas, Felipe, isso aí é padrão, é ordem geral do machismo. Entendeu? Tudo que é masculino é bom, tudo que é feminino é fraco. Tudo que é masculino é forte, tudo que é feminino é sensível, é delicado. É muito bom ser homem, é muito ruim ser mulher. Então, uma mulher vestir uma calça, vestir uma bota, botar uma camisa de botão amarrada, isso é lindo, porque é claro que todo mundo quer ser homem. Agora, um cara vestir um vestido é um problemão. E aí, Fala. Eu só queria dizer que assim, você só está falando isso, pelo até o que eu te conheço, como uma forma metafórica de falar isso, não o que você acha. Porque assim, não acho. É um pensamento machista. E a gente vive. A gente misógino vive mesmo. Misógino. E isso é absurdo. Isso é um absurdo, né?
Como se... Ainda digo mais. Ainda digo mais. Enfim, eu sou de teatro, eu não trabalho com moda, gente, porque não viu a outra live. Eu sou de teatro e eu vejo que muitos dos meus amigos homens que saem na rua de vestido me dão a impressão de uma vontade de dizer sou um homem desconstruído do que se aproximar do universo feminino. Tá? Estou dizendo os homens heterossexuais, tá? Isso é uma opinião minha. Eu realmente acho assim. Eu acho que existe uma união entre os dois. No meu histórico, eu inclusive via uma professora, a gente trabalha junto, a Celina, ela tá aqui, eu vi ela entrando, né, Celina? Celina vai lembrar disso. Celina. Eu cheguei na faculdade, eu questionava, isso entrando na faculdade de moda, ela foi minha professora, eu questionava o que era roupa de homem, o que era roupa de mulher, eu nunca tinha concordado com o que tinham dito, porque eu realmente achava que aquilo ali era uma peça que você poderia usar, e eu via pessoas produzindo aquilo de uma maneira tão bonita e tão incrível, que eu falava, cara, qual o problema da mistura? O que determina essas mesmas perguntas? E depois, com o tempo, eu fui descobrindo o que determinava isso. Então, é muito difícil. Agora, voltando... Ah lá, você até botou, verdade. Eu realmente perguntava isso. Eu nunca fui conformado com isso na minha vida. Eu sempre questionei. Isso, eu sempre questionei. Agora, uma coisa que eu queria falar que nesse masculino ser permitido para o feminino, isso é muito absurdo. Porque parece que está fazendo uma concessão para a mulher e eu acho que ela não precisa disso. Definitivamente. Não, é isso que as pessoas não entendem. A base da igualdade entre os gêneros não é uma superioridade feminina em cima da masculina, mas assim, direitos iguais. Porque se você está dizendo assim, que a anatomia ou as funções biológicas elas são diferentes, você vai ter que respeitar isso. Porque se você. Porque sabe o que eu não entendo? É um discurso de dizer assim: o homem nasceu homem, a mulher nasceu mulher. Beleza, ok. Mas na hora do mercado de trabalho, mas a mulher engravida. Gente, mas a mulher nasceu mulher. Entende o que eu estou falando? Se contradiz no discurso. Se contradiz, o discurso não funciona. Ele não aconteceu uma expressão artística no centro da cidade que era muito interessante. Era uma mulher transexual que ela simplesmente decidiu tirar a roupa em frente ao Teatro Municipal e andar. E a polícia foi prendê-la. Ela chegou e falou assim, não, eu sou mulher, eu sou homem. Aí ele é mulher, então eu quero os meus documentos com o nome de mulher. Mas o seu nome está como homem no documento, então eu não posso andar sem camisa. Exatamente. E agora, José? Essas questões que são complicadas, que é a história do banheiro, que é a história da identidade. Olha, para quem vive isso, isso é um transtorno. Com certeza. Isso é um transtorno. Para a gente, às vezes, não. Mas a gente tem que tentar entender. Quando eu falo que falta, às vezes, empatia, falta empatia nas pessoas. Quando eu digo que a gente tem que compreender, e não é do tipo aceita, mete nos peitos e aceita, não é isso. É a compreensão desse problema para você entender que é muito mais complexo. Aí depois vem... Porque assim, o que a gente ouve de besteira, o que eu leio de besteira... Porque assim, eu vou ser até muito honesto, quando eu fiz a dissertação, uma coisa que muito me doeu foi quando a minha orientadora disse, agora você vai ter que ler o contrário. Você vai ter que ler quem condena. Que eu lia quem liberava o gênero. Aí é fácil, né? Eu tive que ler quem condenava. Eu cheguei a... Tem texto que eu chorava. Eu falava, eu não acredito que um ser humano pensa assim. Eu não acredito que um ser humano é capaz de achar isso, ou capaz de julgar, sabe? Né? Não tem isso, não tem. Então, não é só o julgamento, é a falta de qualquer outra coisa com uma verdade absoluta baseado numa opinião xiita e num dogma muito louco. Que eu falo assim, gente, não é possível. Então, o que me deixa entristecido é a falta de lógica, é a falta de coerência. Porque assim, quando a gente discute, a gente debate, a gente tenta compreender. A gente tenta compreender, né? E a gente tenta mostrar que aquilo ali não vai influenciar em nada.
E sabe, é muito difícil você explicar isso para uma pessoa que não queira aprender isso. Pelo menos agora, eu vejo que as roupas masculinas elas estão ganhando muito mais cor. Tem muita flor na rua. Tem uns padrões pequenininhos, assim, que eram muito incomuns quando eu era mais jovem, assim. Por exemplo, eu consegui comprar uma camisa que é toda em borboleta. Ela é bem discreta, tá? Você só vê que são borboletinhas quando você chega bem perto, assim. Mas tá acontecendo esse movimento de aderência, né? Aí eu te faço duas perguntas. A primeira é a seguinte. Você tinha falado antes, né, que aí na guerra eles perdiam as pernas, perdiam o pênis, nem por isso viravam mulher, né? Aí eu te pergunto, a moda está se locomovendo para aderir ou entender as novas mulheres e os novos homens, é que você me entende? Já que não é o órgão sexual que faz eu ser homem ou ser mulher, eu preciso, para ser mulher, uma calça que comporte o meu pênis, enfim. Ou preciso de uma calça masculina que não tenha um gancho gigante por uma coisa que me fala sobre isso, que aí eu faço a segunda pergunta em seguida. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, no momento em que eles começarem a enxergar isso como público consumidor, talvez. Uhum. Eu outro dia vi eu não me lembro aonde foi, que é um alfaiate trans em Nova York, que eu achei fabuloso. Ele é um menino trans e ele faz roupas para meninos trans, ele faz alfaiataria para meninos trans, porque ele faz truques na calça para deixar volume na frente se o rapaz quiser. Ele acerta no ombro, se ele quiser. Isso não é imposto. Ele pergunta o que ele quer da roupa. Abaixo falocentrismo, pelo amor de Deus. Sim, deixar o quadril um pouco mais reto e menos voluptuoso, né? Existe um caminho muito bom para isso. Eu vejo que algumas lojas em alguns lugares estão tentando fazer isso. Tem até o que a Thaís colocou aqui, as lojas de departamento estão bem engajadas nisso. Tem lojas de departamento que está tentando. Tem alguns lugares que estão tentando, mas não é às vezes por filosofia, é para atingir esse público. Mas que seja para atingir o público. Porque isso pode gerar respeito no futuro, isso pode gerar diversidade, isso pode gerar uma naturalidade no futuro. Exatamente. Eu espero que o futuro seja assim. Eu espero que as pessoas consigam, de certa forma, desconstruir essas ideias que se tem hoje de tudo polarizado, masculino e feminino, masculino e feminino. Você acha que a moda está indo em direção à androgenia, talvez? Eu não sei se de uma maneira geral, mas eu acho que tem que seguir. Uma linha tem que seguir o meio. Sabe? Por exemplo, alguém que colocou, foi a Tainá, colocou assim, por exemplo, cropped masculino, não podia ser só cropped, concordo. Eu concordo, a roupa tem que ter o nome da roupa. Isso é que complica, isso é o que complica. É você chegar e dizer assim, eu vou comprar um cropped masculino. Cara, cropped é cropped. Calça é calça. Se a gente pedir. Tudo bem, tem a parte anatômica que você tem que, às vezes, dizer, ela vai ter um gancho mais baixo, ela vai contornar mais volume, mas a separação ela é muito difícil, ela é muito enraizada na nossa cabeça. A gente toda hora tem que usar. A nossa língua é baseada no pronome masculino e no pronome feminino. Tá caindo. Não, entendeu? Não, eu sei, mas ela é baseada. Cara, eu acho esse movimento de tirar o masculino e o feminino das coisas muito legal. Mas é difícil. Acho muito legal. É difícil para as pessoas se acostumarem a falar, é difícil para as pessoas começarem a escrever, é difícil para as pessoas começarem a pensar nisso, né? Uhum. Às vezes, eu penso muito como isso pode acontecer, como isso vai acontecer, porque é muito difícil ainda a gente definir alguma coisa. A gente está engatinhando muito nesse assunto. Muito, mas muito mesmo. Entendeu? Faltam 20 minutos, meu Deus do céu. Agora vem a parte que eu mais estava afim. Tá, a gente chega nos anos 80, a gente já falou sobre a explosão de cores dos anos 80, e aí eu queria que você falasse sobre os bailes de Nova York dos anos 80, sobre a explosão do Vogue, sobre a explosão de gêneros e possibilidades que acontece em Nova York na década de 80. Então, Nova York, ela sempre foi uma cidade cosmopolita, ela sempre teve gente do mundo todo. E esses bailes, se eu te disser uma coisa, você não vai acreditar. Esses bailes acontecem desde o século XIX. Desde o final do século.
Esses bailes, eles acontecem, você quer ver? Eu tenho isso. E depois eu até leio para você na minha dissertação, isso eu coloquei. Eu vou ler essa dissertação. Eles acontecem desde o final do século XIX. Só que eles eram bailes para gays. E eles podiam ir vestidos de mulher. Então ali eles deixavam aquilo ali livre. Deixavam isso livre. Ele vai explodir nos anos 80, no final dos anos 70 início dos anos 80, a partir dos movimentos sociais dos anos 60. Os anos 60 eles foram muito significativos por vários movimentos sociais. O feminismo, né, com a suposta queima dos sutiãs, que esses sutiãs nunca foram queimados, tá, gente? Essa é forma de falar. Ninguém nunca foi na rua, queimou sutiã, isso não aconteceu, entendeu? O movimento hippie. O movimento hippie, que ele prega valores que até hoje eles são contestados. Então, são movimentos sociais que foram construindo Stonewall em 1969, que dá origem ao movimento gay. Então, assim, a gente começa a separar um monte de coisa e esses movimentos começam a dar força. Os movimentos étnicos, o movimento negro, Flower Power, as Panteras Negras, tudo isso é um movimento de resistência. Por quê? Porque eles queriam provar que não era só economia, mas era uma posição social. Por que ele não teria o direito do mesmo salário que o outro cara? Qual era o papel social desse cara que não permitia a ele aquilo? Por que ele teria que viver sempre no armário? Por que a mulher tinha que ser desvalorizada? Então eles começam a se juntar num primeiro momento e depois se separam de novo, infelizmente. E o ballroom, que era esse movimento dos anos 80, ele começa a chegar num ponto que é mais complexo, porque ele começa a vir numa frase que eu vi na própria série Pose, que é maravilhosa, que ela virava, a Blanca, ela tenta entrar num bar gay, ela é banida porque ela é uma mulher trans, e... Cara, ela começa assim, aí acho que a Lulu que encontra com ela e fala assim, acho que você não tá entendendo a hierarquia. Primeiro, homem cis heterossexual branco americano. Brancos. Depois, homem gay branco. Depois, homem gay americano negro. E ela vai chegando e depois chegou assim, no final, estamos nós, negros, latinos, imigrantes, trans. A gente é pisado por todo mundo. Então ele tinha que achar um lugar que ele pudesse se sentir importante. O ballroom, ele servia para isso, sabe? Ele tinha necessidade, ele tinha o contexto para fazer isso e essas pessoas se sentirem em casa. Por isso que se criaram as houses. Eram meninos e meninas que eram expulsos de casa e não tinham onde morar. Por exemplo, quando o Billy Porter apareceu com aquela roupa preta e gigantesca num tapete vermelho, que era um fraque aqui em cima com um saião preto, ninguém lembrou daquilo. Mas sabe com quem foi inspirado aquela roupa? Numa roupa do Hector Extravaganza, que era o pai de uma dessas houses. Sim, é inspirado no Hector Extravaganza. Era uma roupa que o Hector, o Siriano, o Christian Siriano, ele se inspirou numa roupa do coisa em homenagem, porque ele foi receber uma premiação em homenagem ao Pose. E eu achei isso digno. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que Vogue, a música da Madonna, ela veio de uma dança que já existia nesses bailes inventados no final dos anos 70, onde eles usavam as poses das modelos na revista Vogue e começavam. A alta costura está muito associada a isso também. O nome das casas eram nomes de casas de alta costura. Então, é muita mistura de moda e de comportamento dentro disso. Dentro desse elemento dessas houses, né? Então, a roupa... E o movimento drag, Felipe? O movimento drag, ele também vai abrir... Ele tem as portas abertas a partir disso. Porque a drag... O mais engraçado é que as pessoas acham que drag é só você pegar uma roupa, se transvestir de mulher e você ser exagerado. E, na verdade, não. Você tem uma personalidade, você tem um nome, você cria uma persona pra você. Uma arte, uma personalidade, um jeito, exatamente. Um trejeito, uma tirada, uma forma de falar. E que muitas vezes algumas drags, elas só assumem isso vestidas de drags. O barulho da boca, ou fazer alguma coisa, porque me veio a Elissa Edwards na cabeça. Eu acho ela fantástica. Eu acho aquilo fantástico. Eu queria saber fazer aquilo, que ela vai... Eu não sei fazer aquilo. Agora é aquilo fantástico. Mas eu acho a cultura drag maravilhosa e a cultura drag está se desconstruindo agora.
sem pads, sem os enchimentos. Ela está se desconstruindo porque agora você pode ter a barba e ser drag, você pode usar o elemento masculino junto com o feminino e ser drag da mesma forma. Então, assim, tem as drags gato, né? Que não são nem ser humano, é bicho. Maravilhoso. Tem que, sabe? Não é assim. Não é assim. Essas construções sociais, elas modificam. Elas modificam. As pessoas não entendem isso. Que padrão homem-mulher, ele não é estático. A gente não é a mesma coisa da Idade Média. A gente não tem mais esse papel. A gente não Você já fez drag alguma vez, Felipe? Não, eu acho que você é uma drag horrorosa. Eu acho que você é uma drag horrorosa. Eu fiz drag na escola de teatro. E foi muito interessante que eu sabia o dia que ia ser. E eu fui meio que programado como é que ia ser a minha drag, como é que ela ia reagir, como é que ela ia falar. Bem criação de personagem, assim. E é uma experiência, cara. É uma coisa muito louca, assim. Quando eu terminei de me vestir, assim, botei a peruca, olhei no espelho, esse ser humano existe. Aqui dentro, de algum jeito, ela não falou do jeito que eu imaginei, ela não pensou do jeito que eu imaginei. Ela era muito mais engraçada do que eu imaginei que seria. E foi uma experiência extraordinária para o resto da minha vida, cara. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, seja menino ou menina, do jeito que for, eu acho que tinha que fazer um dia de experimentação drag, porque a cabeça faz assim, cara. Eu nunca tive problema com essas coisas, assim, por exemplo, de botar a roupa. A questão não é nem essa. Por exemplo, todas as roupas que eu faço, quando tem o meu tamanho, eu experimento a roupa. Se ela vai ser masculina ou feminina, eu tô cagando. Sim, tipo, real, eu experimento a roupa. Eu vejo como ela vai funcionar no corpo. E nem por isso eu acho que isso vai ser diferente ou igual. Eu tenho uma jaqueta feminina que ninguém nunca perguntou se ela é feminina ou masculina. Não, a questão não é nem essa. A questão não é nem ser o masculino ou feminino. A roupa é roupa. Eu realmente acredito nisso, entendeu? Eu acho isso interessante. Eu acho a mistura boa. Estamos chegando perto dos 10 minutinhos para acabar já. Eu vou ler as perguntas que apareceram aí de vocês, tá? A primeira é do Felipe Pedrini. Ele está perguntando o seguinte: como que a pandemia de HIV e AIDS influenciou as mudanças na moda no final do século 80 e começo do século 90? Aí ele bota entre parênteses: fim das muitas cores e excessos? Não é bem isso, não. Não é bem esse o aspecto. A AIDS, ela traz junto com a moda, por exemplo, tem uma marca que se chama Moschino, que hoje ela é super famosa. O Franco Moschino, ele morreu de AIDS. O estilista que deu o nome à marca. Ele usava nas campanhas dele, tem uma dela que tem todos os símbolos, o vermelhinho cruzado, eles usavam na campanha. Exatamente. A AIDS, ela começa a chegar na moda, ela chega nas modelos, ela chega nos estilistas, então aquilo ali se torna um problema e eles começam a trabalhar em campanhas. Ela não deixa a moda mais triste, mas ela se torna uma forma de visibilidade para esse tipo de doença e tentar, na medida do possível, deixar isso o mais próximo de todo mundo e deixar todo mundo um pouco mais, eu acho que acolhido, porque essa é uma doença segregadora. Ela segrega você, ela é cruel, ela deixa você separado. Então, a moda, ela faz isso, mas o impacto real na estética da moda foi mais esse, né? As campanhas e as camisas e o apoio ao HIV, campanhas de muitas marcas de moda que fizeram isso. Não foi só a Moschino, não, mas a Moschino foi uma das pioneiras. Nos anos 80, quando você pegava HIV, ou você já era lido como homossexual, já que era a doença gay, mesmo que você não fosse. Mas eu acho que tinha uma coisa que era você ser visto como promíscuo. Porque só pega HIV quem é promíscuo. Quem está em casa com a sua esposa não pega HIV. Tinha essa questão. E mais uma coisa. Gente, vocês estão assistindo a nossa live aqui. Muito possivelmente no futuro vai haver uma live sobre a pandemia de HIV. A gente vai discutir ela desde lá de trás até os dias de hoje, porque essa semana... Então, eu estou muito feliz, assim, na verdade. É a primeira vez que os homossexuais vão poder doar sangue. Não sei quem não é homossexual ou quem sabia disso, mas homossexuais masculinos são considerados como grupo de risco.
Então, se você em algum momento disse lá pro Hemorrio que você é gay, é que ele entrava no seu cadastro e você não podia mais doar sangue. E essa semana, o STF decidiu que o sangue homossexual é tão bem-vindo para salvar vidas como o sangue de qualquer outra pessoa. Isso é muito importante. Gente, eu vou começar... mais importante. Tem mais pergunta? Eu não sei. Eu acho que o pessoal fez mais comentário do que propriamente pergunta. Realmente, assim, voou o nosso tempo, assim, tá aqui ela falando, né? Cadê? Nossa, como o assunto flui e a hora vai passando voando, né? Felipe, faça mais lives. É isso. Eu não. Nossa, já fiz todas. Fez todas? Gente, eu fiz 25 perguntas pro Felipe hoje, vocês têm noção? Eu tentei responder o mais rápido possível, porque tem alguma coisa que você queira dizer? Tem? Falta para você? Achou que falta? Na verdade, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, assim, que é difícil. Uhum. Ela tá me dizendo aqui o seguinte, faltam 7 minutos ainda, dá pra gente entender mais um pouquinho, e a gente quase não falou de movimento drag. É bem pouca coisa. Sim, não, por exemplo, o que mais que eu posso falar? Tem muita coisa na minha cabeça. Tem uma coisa, também tem muita coisa na minha cabeça. O que eu posso dizer pra vocês assim, desde Shakespeare, já tá na minha área de teatro. Peraí. Alguém perguntou, como você acha que nós podemos mudar essa ideia de gênero como coisa estática? O Júnior perguntou isso. Olha, eu não sei se é uma coisa estática, Júnior. Eu acho que eu entendi a tua pergunta, de ser masculino e feminino. Eu acho que é exatamente isso. Rita, minha orientadora tá aqui, você viu? Obrigado! Agora que eu vi. Beijo, Rita. A separação disso, Júnior, ela tem que ser contestada como a gente está fazendo hoje. Vocês que gostam desse assunto e que querem trabalhar com moda com isso, são parte integrante dessa contestação. A gente tem que contestar isso. Por exemplo, e sem medo. E sem medo, porque isso é uma verdade pra gente. Isso é uma situação que ela é real. Quando eu estou dizendo ela é real, há a possibilidade de criar marcas assim. Cada vez mais, isso é o que mais me surpreende. Esse assunto também chegou na minha vida, porque cada vez mais os alunos eles aparecem com perfil de marca que vai ser dividido e que eles querem falar sobre a não binaridade. Então, assim, eu tenho marcas que querem falar, que alunos que estão construindo marcas querem fazer para homens não binários. Então, isso é interessante. Isso é legal. Então, eu acho que o estático ele vem também de conversar, de falar, de trocar ideia, de explicar para o outro o que é a sua visão. Entendeu? Felipe, porque você quero fazer uma pergunta. Quero falar uma pergunta. Ainda sobre o movimento drag. Como que você vê a gente estava discutindo que não tem roupa de mulher, não tem roupa de homem, não tem peça de homem, não tem peça de mulher, mas no movimento drag tem a exploração extraordinária dessa coisa, né? Sim. Porque eu pego o cabelo que seria feminino e boto gigante, eu pego as joias que seriam femininas e boto desse tamanho. Como é que você vê essa questão das roupas extraordinárias das drag queens, assim, extravagantes em excesso, tudo muito grande, muito brilho? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só dar primeiro tchau para minha orientadora, que ela disse que as meninas do meu grupo de estudo estão aqui. Aí a Tailândia colocou que a reação do Felipe em ver uma orientação na sua live. Ficamos assim também quando o professor assiste a live. Muito bacana, assunto abordado. Obrigado, Tailândia. Mas o que acontece? Vamos lá. 3 minutos. Eu sei, vou responder. Quando a drag, ela é a exacerbação da imagem feminina, né? Ela deixa aquilo sempre maior. Elas normalmente são inspiradas em estrelas de Hollywood dos anos 30, 40, na época de ouro, nos anos 50. Geralmente, quando você olha aquelas sobrancelhas arqueadas, longas, grandes, elas trazem esse glamour de Hollywood antigo, que é muito bom. E que elas acabam, essas são as drags mais antigas, as drags mais novas, elas vão olhar supermodels, elas vão olhar elementos femininos, mas é sempre a exacerbação disso, é o exagero. Esse exagero é que faz isso.
É potencializar. É que nem você falou, é palco, é teatro. Tem que mostrar isso grande. E como tem você que vê o movimento drag auxiliando essa quebra dos gêneros e dos padrões masculinos e femininos? Fabuloso. Fabuloso. Eu acho isso fabuloso. Eu acho fabuloso ter drag em tudo que é canto. Eu acho fabuloso as pessoas ficarem achando e vendo a diversidade que existe de forma de se expressar, de forma de se vestir, de forma de se montar, de forma de você dizer que você é humano. Eu sei que parece um papo meio idiota, mas não é. Não é. Essas não formas, é mesmo. parece clichê, mas não é. As formas de expressão, elas têm que se. Agora, uma coisa que eu tenho que falar agora no final. Esse assunto tem que ser mais falado. Ele tem que continuar a ser falado. Ele tem que começar a existir entre as pessoas. E eu ainda digo uma coisa. Essa acho que vai ser a polêmica final. Quando isso é ensinado em colégio, educação sexual, se o aluno tem a capacidade, ou o estudante tem a capacidade de entender sobre sexo, ele tem a necessidade de entender. Eu vou falar uma frase que outro dia aconteceu. Uma pessoa me falou o seguinte, que achava a Pablo Vittar perigosa dentro da sociedade, porque alguns meninos podiam olhar e se inspirar nela e seguir ela como exemplo. A minha resposta foi a seguinte. Eu falei, se você era um homem hétero, cis. Eu perguntei, e se você fosse menino, você se inspiraria nela? Jamais. Eu disse, então. Eu disse, e você, a gente teve referência hétero a vida inteira e nem por isso. Eu não conheci nenhum gay durante a minha vida. Não foi isso, não. Não foi. E se não fosse ela, seria uma mulher. Você não perguntou pra ele, mas você tem medo disso ainda? Então para de olhar pra ela, hein? É perigoso, tá frágil. Achava danoso. Gente, eu vou ter que encerrar, falta um minutinho. Gente, olha só. Felipe, cara, eu sabia que ia ser bom, mas assim, foi extraordinário. Muito, 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 muito obrigado, gente. Tem muita coisa pra falar, o povo tá pedindo uma outra live. A gente faz uma outra de gênero, tem muita coisa que eu não falei. Gente, manda opções de pauta pra mim, tá? Aqui no meu Instagram ou no Instagram do coletivo. Isso é importante. Esse vídeo vai ficar disponível no futuro no Instagram do Coletivo de Teatro de Herdeiros. Então, assim, tanto no meu Instagram como no do Felipe, vai estar lá. Se inscreva lá no nosso Instagram para ver os nossos projetos de arte depois que essa pandemia acabar. Espero que logo. Eu vou fazer provavelmente uma outra live com o Felipe em breve, isso não tem dúvida nenhuma. Mandem perguntas, mandem opções de assunto. E, Felipe, eu tenho que abaixar a cabeça. Foi extraordinário. O pessoal que está perguntando. Essa aqui é a Consuelo. Gente, como é que salva a live? Eu posso salvar a live também? Desculpa. Eu vou mandar para você. Eu vou dar um jeito de salvar a live, sim. E para quem está perguntando, isso aqui é um porquinho da Índia. Ela estava gritando lá atrás, aí o Léo deu no meu colo para ver se ela para um pouquinho. É bebê, gente. Beijo, obrigado. Gente. Um grande beijo para todo mundo que assistiu do início até o fim, quem chegou depois. Assim que a gente desligar aqui, daqui a 5 ou 10 minutos no máximo, a live já vai estar disponível aqui mesmo. Beijo, tá? gente. Por 24 horas. Gente, Felipe, obrigado. Beijo. Obrigado, beijo. gente. Beijo, Edu. Obrigado. Mesmo. Tchau, gente.